Marcos capítulo 14, versículo 29. Marcos 14, 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Mateus 26, verso 69. Vamos primeiro para o 25, 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, em tua presença nós estamos mais uma vez. Pela graça, pela infinita graça do teu Filho, maravilhoso, magnífico, excelso, supremo, Jesus Cristo. Que se não fosse por Ele, nada disso estaria acontecendo. Porque em Cristo nós temos perdão, nós temos graça, misericórdia. Meu Deus, e obrigado pela Tua presença, obrigado por, Senhor, se manifestar na nossa vida. Pedimos, Senhor, esclareça para nós a Tua palavra, nos desliga de tudo neste mundo, meu Deus, mas chame a nossa atenção, meu Deus, não por emoção, porque nós somos muito emotivos. Somos pessoas que estamos voltados muito por emoção. E chega de emoção. Temos que crer no nome de Jesus e agir, ó Pai, com inteira certeza de fé. Ajuda-nos. Em nome do Teu Filho amado, meu Deus, Jesus Cristo. Amém. Vemos aqui a passagem de uma pessoa chamada Pedro. Pedro foi muito usado pelo poder do Espírito Santo. Foi muito usado na pregação, na expansão do Evangelho. Foi muito usado para propagar o Evangelho de Cristo em demonstração de palavra, de poder, curando, libertando, pregando arrependimento. Mas antes disso, quando Jesus chama ele, Jesus chamou ali todos os discípulos, vem, me segue, enfim, chamando Pedro da mesma forma. Na reta final da caminhada de Cristo aqui nessa terra, antes dele ser crucificado, Jesus ali conversando com todos, ia falando sobre a morte dele, falando sobre tudo que iria passar, tudo que iria acontecer, que ele logo seria preso. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Senhor, eu estou pronto para viver contigo. Eu estou nem aí. Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida por ti.
Senhor, eu estou pronto para entregar a minha vida por amor ao Teu nome. Senhor, eu me sinto apto, eu me sinto preparado, eu tenho essa confiança em mim, que eu estou seguro o suficiente para morrer pelo Teu nome. Eu estou seguro o suficiente para morrer por Ti, para entregar minha vida por Ti. Pedro, ele estava se sentindo autoconfiante. Pedro se sentia muito seguro em si, que ele não negaria Jesus. Só que Jesus sabia que Pedro estava seguindo ele, só que ele não estava convertido. Jesus sabia que Pedro estava seguindo, mas ele ainda não estava convertido. Até mesmo nós vimos agora que Jesus disse: olha, quando você se converter, Jesus sendo paciente com ele, Jesus tendo toda a tranquilidade com ele, Jesus se preocupando com a alma dele, se preocupando com a debilidade dele, com a fraqueza espiritual dele, diz: só quando você se converter, você confirma a teus irmãos. Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Eu estou pronto para ir com o Senhor até o último dia. Como é que é, Pedro? Você vai morrer por mim? Você está falando que vai morrer por mim? Antes do galo cantar, uma outra passagem diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 você me nega. Como assim? Antes que o galo canta, Pedro, você vai me negar. Pedro, tipifica hoje nós. Muitas vezes nós somos autoconfiantes. Muitas vezes nós somos pessoas que somos confiantes demais, até ao ponto da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa oração ser de qualquer forma para Deus. Porque nós pensamos que estamos seguros. Nós estamos seguros em Deus, que no nosso louvor nós louvamos de qualquer forma, que na nossa oração nós oramos de qualquer forma, na nossa leitura nós lemos de qualquer forma. Nós estamos tão seguros em nós, não estamos seguros em Cristo, estamos seguros em nós. Estamos confiantes em nós mesmos, que nós fazemos as coisas para Deus de qualquer forma. Que nós executamos as coisas para Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Que nem sequer nós estamos nem aí. E Jesus nos alerta: olha, Satanás pediu a tua alma. Pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti. Satanás quer acabar com a tua vida, Pedro, mas eu roguei por ti. Satanás quer destruir você, mas eu roguei por ti. Satanás quer acabar com a tua vida, mas eu orei por ti. Eu fiz a intercessão por você, para isso não ocorrer. Intercedi junto ao Pai por você, para Ele não destruir a tua vida. Como assim? Jesus estava prestes a passar pelo momento mais delicado da vida dele, nessa terra. Pelo momento crucial da vida dele. Ele estava prestes a ser entregue nas mãos dos malfeitores. Ele estava prestes a ser entregue nas mãos das pessoas que o odiavam, nas mãos das pessoas que desejavam matá-lo. Ele estava prestes a passar pelaquela situação de desespero, aquela situação de: meu Deus do céu, eu estou passando por isso mesmo. Ele estava prestes a passar por isso. Jesus alertando a todos. E ele sabia o que estava por vir. Porém, Pedro, ele não sabia o que estava por vir. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo. Aonde o Senhor for, eu vou. Jesus olha para Pedro: você não está pronto não, Pedro. Pedro, desce do salto. Pedro, não seja autoconfiante não, Pedro. Pedro, não vai pensando que você pode fazer as coisas da forma com que você quer. Pedro, o que você tem na cabeça, hein, Pedro? Você está pensando que você está maluco? Você acha que você pode passar pelo que eu vou passar? Você não pode ainda passar pelo que eu vou passar. Você ainda não se converteu, Pedro. Às vezes, nós seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, mas ainda não estamos convertidos. Às vezes nós somos seguidores de Jesus. Seguimos a Jesus, mas ainda nós não somos convertidos. Nós seguimos ao Senhor, mas ainda não somos convertidos.
Nós somos autoconfiantes. Pensamos que Jesus se agrada de nós porque somos nós. Não. Pensamos que Jesus se agrada de nós pela nossa própria beleza. Não. Pensamos que Jesus se agrada de nós porque nós somos o que somos. Não. Não. Nós somos autoconfiantes na presença de Deus. Nós somos pessoas que entram na presença de Deus autoconfiantes. Pensamos que Jesus ele vai receber o nosso louvor, a nossa vida de qualquer forma. Pensamos que Jesus vai receber o nosso louvor de qualquer forma quando oramos a Deus. E quando na verdade não é. E quando na verdade não é assim. Pedro, eu já falei, Pedro. Quando você se converter, você confirma os teus irmãos. Nós muitas vezes seguimos a Cristo e pensamos que em Jesus, tal como é ensinado, são 1000 maravilhas, curas, milagres o tempo todo. São curas, milagres o tempo todo. Pensamos que no ministério de Jesus é cura, milagre o tempo todo. Cura, milagre direto, sempre isso acontece. E isso está sendo ensinado por várias e várias vezes. Curas, milagres, enfim, N definições. Jesus cura, faz milagre, é óbvio, mas não é da forma com que as pessoas querem, não é da forma com que as pessoas determinam que aconteçam, não é assim, não é dessa forma que isso acontece. Quando vem uma luta, quando vem algo para a pessoa buscar a Deus, algo para a pessoa depender de Deus, não, ela larga Cristo, ela abandona. Pensa que Jesus é isso, pensa que Jesus é aquilo, pensa que Jesus é aquilo outro, pensa que Jesus... por que isso não acontece comigo? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou próspero? Por que eu não sou curado? Por que não acontece o A, B, o C e o D na minha vida? Por que isso não acontece? Por quê? Eu sirvo a Jesus, servi a Jesus, segui a Jesus. Não diz nada. Quantos da multidão não seguiam Jesus? Seguia Jesus, não diz nada. Seguia Jesus, e daí? Quantos da multidão não seguia Jesus? Como o Pedro não seguia Jesus? O que Jesus falou para ele? Pedro, quando você se converter, Pedro, está aí o segredo do negócio, a conversão, a regeneração, a transformação do negócio. O que adianta servir a Jesus, seguir a Jesus, sendo que não há transformação? O que adianta servir a Jesus, seguir a Jesus, sendo que não tem transformação? O que adianta? O que adianta? Eu sigo a Jesus, só que não tem transformação. Eu sigo a Jesus, só que a gente não consegue, não é transformado, não é mudado. Eu sigo a Jesus, mas eu não sou mudado. Está estranho, está esquisito. Está fora do padrão, está fora do eixo. Eu sigo a Jesus, mas não tenho uma mudança, não tenho uma transformação. Está errado. Está esquisito. Está totalmente errado o negócio. E isso aconteceu com Pedro. Pedro seguia Jesus, só que ele não era convertido. Ele pensava que era. Às vezes acontece conosco. Nós pensamos que somos convertidos pelo fato de conhecer alguma coisinha da Bíblia. Nós pensamos que somos convertidos pelo fato de conhecer versículos da Bíblia, conhecer capítulos, conhecer livros. Pensamos que somos convertidos por ser um escriba, por ser um fariseu, por ser uma pessoa que conhece a lei, que conhece as escrituras. Pensamos que conhecemos, mas quando na verdade não somos convertidos. Pensamos que, mas eu conheço o que está escrito lá, e daí? Mas eu conheço o que está escrito, e daí? Eu sei o que está escrito numa ponta, eu sei o que está escrito no Mateus, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu sei que está escrito no último versículo de Apocalipse. Amém. E daí? Pedro seguia Jesus, era discípulo de Jesus. Isso que é o mais interessante. Pedro seguia Jesus. Ele ia seguir Jesus. E Jesus deu um alerta para ele. Falou: Pedro, você vai me negar. Jesus, de uma forma sutil, vamos colocar assim, dá uma repreensão em Pedro.
Fala, Pedro, você vai me negar, Pedro. Você não está pronto ainda para passar as coisas que devem ser passadas. Ao invés de Pedro olhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia de mim, me ajuda então. Me ajuda, eu preciso do Senhor, muda a minha vida então, já que... Não. Ah, Senhor, é de brincadeira comigo, Senhor. Você acha que eu não vou? Eu estou pronto para ir contigo, eu estou falando. Confia, bota a fé. Vamos lá. Pedro, você vai me negar, Pedro. Pedro, você vai me negar? Que eu vou negar o Senhor. Você está pensando o quê? Oxi, eu sei que eu não vou te negar não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me nega. Isso era para ter causado um gelo na alma de Pedro. Tal como na nossa. Tal como na nossa vida. Quando Jesus avisa para nós, ó, eu vou voltar. Eu estou voltando. Desperta, ó tu que dormes. Nossa, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Mas eu estou acordado. Não. Mas é o Espírito. Não é os olhos carnais. Despertar, acordar, se embelezar, se maquiar. Não. É os olhos espirituais. É despertar para uma vida com Cristo. É despertar para Jesus. É despertar o teu espírito. É avivar, acender a chama do Espírito Santo na vida. Por quê? Porque eu estou voltando. Ah, você está voltando? Ah, mas se eu voltar... Ah, mas você não vai voltar agora não. Pedro. Satanás pediu tua alma, Pedro. Não. Ah, Senhor. Não tem problema não. Tem problema não. E achamos muito autoconfiantes. Só que tem um negócio. Chega o dia. Chega o dia do teste. Chega o dia e... Para Pedro aqui não demorou muito não. Foi um espaço curto. Foi um espaço curtinho. Jesus acabou de avisar para ele. Já chegou a hora da grande, colocar assim, perseguição para Cristo naquele momento. A prisão de Jesus. Jesus sendo pego. Jesus sendo capturado. Primeiro passo. O que ele vai e faz? Corta a orelha do soldado. Já totalmente desmiolado, perdido. Jesus tem que ir lá fazer o milagre. Jesus pega a orelha do rapaz e cola novamente. Coloca no seu estado perfeito. Onde todos ficam assim, admirados. Nossa, pegou a orelha. Isso aí é assim que resolve, é assim que faz. Isso que é milagre. Isso que é milagre. Mesmo soldado que estava para prender Jesus, que estava para fazer uma maldade com Jesus, ele não fez o mal para ele. Mesmo soldado estava vindo para prender, para bater em Jesus, para furar Jesus com a lança, para dar tapa na cara dele, para cuspir nele, sem orelha, Jesus pegou, foi lá e amenizou a dor dele. Colocou, acabou a dor dele, acabou a dor do soldado. Acabou. E Pedro foi lá e fez ao contrário. Tirou. Jesus foi lá, catou e trouxe paz na vida daquele homem novamente. Mesmo aquele homem querendo prender Jesus. Jesus vai e faz isso. Passou certo período. Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Se aproximou dele uma mulher. Jesus já estava preso, estava lá perante as pessoas. A mulher se aproxima e vem cá. Olhou a roupa, olhou a forma de se vestir. Você também estava com ele. Você também estava com Jesus.
Você estava com ele sim. Ele vira, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está dizendo. Não sei o que diz. Diante de todos, diante de uma multidão, diante de um povo. Você estava com Jesus. Não. Eu não sei o que você está dizendo. Jesus? Ué, que negócio é esse? Quem é Jesus, hein? Não sei o que você está dizendo. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu. E disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. 2. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha o poder do mestre sobre toda a criação. Por quê? Sabia a hora que o galo ia cantar. Tudo certinho. O quê? Ele que criou. Ele falou: antes que o galo cante, 3 vezes você me nega. Você estava com ele. Não estava. Eu não conheço, eu não sei o que você está falando. Não, peraí, você estava com ele. Não estava. Beleza. E continuou conversando. Foi falando, trocando ideia com as outras pessoas, dando risada e tal, e aquela coisa toda, e Jesus sendo crucificado, passando, né, pelo todo o caminho do sofrimento, tudo e tal. Aí as pessoas: mas peraí, a sua fala é diferente da nossa. A forma com que você conversa é diferente. A sua pronúncia é outra. A forma com que você fala é diferente. O seu linguajar, o seu sotaque é diferente. Você é um deles. Não adianta enganar. Você é um deles. Não sei o que você está falando, não. Na mesma hora o galo cantou. Isso pode acontecer. E quantas vezes não tem acontecido com a gente? Jesus fala: ainda você não está preparado. Você precisa de mim. Sempre você vai precisar de mim. João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não consegue fazer nada. E nós nos achamos autoconfiantes. Olha, você vai me negar. Não vou te negar não, Jesus. Você vai. Primeira oportunidade que tem, nega. Primeira oportunidade que tem, nega. E essa negação é perante, sabe quem? Todos. Todos vêm. Foi o que aconteceu com ele. Todos olharam e viram que ele era o seguidor de Jesus. Só que ele negou na presença de todos. Muitas vezes nós negamos Jesus também na presença de todos. De que forma nós negamos Jesus? A nossa pronúncia, ela é evidente quanto a Cristo. Quando você fala de Cristo, então todos te reconhecem, todos te veem como um cristão, como uma pessoa cristã. Algo contrário a qual é feito, quando você faz algo que é contra os princípios cristãos, todos vão notar. Como assim? Você é cristão. Ok. Um dia a pessoa te vê indo para a igreja. Um dia a pessoa vê você buscando a Deus. E outro dia ela vê você enfiado num boteco. Um dia ela vê você tomando suco. Outro dia ela vê você tomando cachaça. Um dia ela vê você tomando suco. Outro dia ela vê você tomando cerveja sem álcool. Um dia ela vê você tomando água. Outro dia ela vê você tomando água. Só que ardente.
Um dia ela vê você chupando bala. Um dia ela vê você fumando cigarro. Não adianta querer esconder. Quando Jesus fala, olha, ainda você não está preparado, ainda você, não é o seu momento, tem toda uma preparação. Ai, vontade de espirrar. Tem toda uma preparação para poder ser um músico instrumentista, para você ser um músico instrumentista, para você ser um pregador, para você ser um pastor, para você ser um diácono, para você ser um obreiro. Tem toda uma preparação. Qual a preparação? Um ensinamento, uma doutrina bíblica, a forma com que deve ser ministrado, a forma com que deve ser cantado, a forma com que deve ser pregado. O que tem ocorrido também, um paralelo a isso, para a gente não fugir, um despreparo das pessoas quanto ao ministério. Relativo. Pessoas que são cantores mundanos, um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 3 meses de convertidos já estão cantando. E ali continuam fazendo o seu sucesso mediante a mídia gospel. Estão fazendo o seu sucesso. E isso está sendo perante todos. Isso está sendo perante todos. Todos estão vendo. Há um despreparo. Há um despreparo. Onde tem que ser examinado, tudo pensado, tudo certinho. Por quê? Qual é o nome que a pessoa está levando? De Jesus. É o nome de Cristo. A pessoa está naquele processo de conhecer Jesus, naquele primeiro amor, naquele negócio. Alguém oferece um copo de bebida para ele, ele pimba para dentro. E todos os demais cristãos envolventes acabam sendo olhados com maus olhos. Ué, mas ele bebe, por que você não pode beber? Se ele bebe, você também pode beber. Se ele bebe isso, aquilo outro. Tem nada demais, você pode beber. E muitas vezes a pessoa nega Cristo por causa do despreparo. Voltando para cá. A nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de agir, muitas vezes tem negado a Cristo. Muitas vezes tem negado a Jesus. Jesus, ele demonstra amor, demonstra misericórdia, a tal ponto que ele avisa: olha, você ainda não está preparado. Você vai me negar. Se Pedro ele tivesse a consciência disso, o que isso causaria? Sabe o que falta para nós? Entendermos o que leva, ou o que pode levar nós negarmos Jesus. Se nós entendermos isso, que o que vai levar nós negarmos Jesus, nós choraríamos, clamaríamos, invocaríamos o nome de Cristo na mesma hora que Ele está nos repreendendo. Se nós entendêssemos qual seria a repercussão disso, qual seria o resultado futuro disso, tanto físico quanto espiritual, nós clamaríamos: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, tem misericórdia de mim. Diz aqui no final: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Assim que o galo cantou, ele se lembrou. Você sabe, quando nós somos duros, cabeçudos, sabe o que acontece? Quando nós somos tão
desapercebidos, nós não percebemos. Nós só vamos perceber as palavras de Jesus quando algo de errado acontece. Aí nós vamos lembrar o que Jesus... Meu Deus, Jesus avisou. Jesus tinha avisado. Foi isso que aconteceu com ele. Assim que ele negou Jesus, as 3 vezes, antes do galo cantar 2, ele negou 3. Assim que ele negou, ele lembrou do que Jesus falou para ele, que ele iria negá-lo. Nós muitas vezes lembramos das palavras de Cristo somente quando Ele fala, nós não cumprimos, acontece o negócio, aí a gente vai lembrar e vai fazer, sabe o que? Chorar amargamente. Foi isso que fez com ele. Isso que aconteceu com ele. Ele lembrou, na hora ele lembrou. Nossa, meu Deus, ele falou isso. Se virou e foi chorar amargamente. Precisava desse choro? Necessitava disso? Se quando Jesus tivesse falado para ele, Senhor, mas como assim? Me ajuda, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda. Se ele tivesse ido, clamado misericórdia, como um mestre misericordioso, ele iria ajudá-lo no mesmo instante. Mas não, como ele estava com sua autoconfiança em dia, como ele estava sabe, poderoso, não vou te negar não, eu sou melhor do que os outros discípulos. Jesus falou, você vai me negar. Antes que o galo cante 2, 3, você me nega. Não, mas, estou falando. Tá bom, passou. Quando ele negou, ele lembrou na mesma hora. Na mesma hora ele lembrou. Aí foi e chorou. Chorar amargamente. Vai para Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 54. Em uma outra narrativa. Então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Jesus falou o que para ele? Você vai me negar. Aquele discípulo que andava com Jesus do lado, na hora que prenderam, Pedro já... Opa! Chegou o momento difícil, chegou a situação complicada da vida, ao invés de ele estar mais próximo de Jesus, não, seguia de longe. Mas por que ele não estava mais próximo de Jesus? Porque ele estava autoconfiante. Jesus falou para ele, você vai me negar. Se ele tivesse clamado misericórdia, Jesus teria dado todo o apoio a ele. Jesus teria ajudado, Jesus teria fortalecido, Jesus teria orado junto com ele, Jesus teria sustentado na mesma hora. Mas não, como ele se achou, nossa, não, comigo isso não vai acontecer. Chegou o momento, Jesus preso, e ele já começou a seguir Jesus de longe. Aquele negócio, aquela paixão, mestre, nossa, o mestre, é tudo fantasia, é tudo alegria, é cura, é isso, aquilo outro, nossa! Chegou o momento dele. Já seguiu Jesus de longe. Já não estava perto. Estava de longe. Jesus sendo crucificado numa ponta e em outra. Só vendo. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Fizeram um fogo. Estavam todos assentados. Pedro chegou no meio deles, sentou lá. Ele não falou que estava pronto para ir com Jesus? Ele não falou que estava pronto para ir com Cristo até a morte? Jesus estava sendo preso, ele já estava longe, parou. Já parou logo ali. Só que as palavras de Jesus diz, passam céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que ele falou, ele cumpre. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Na hora que ela olhou,
Ele, de novo, numa outra narrativa, viu lá e eles também estavam com ele. Porém, ele negou dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, passou um período, vendo o outro disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Você é deles. Passou, ele negou uma vez. Passou um certo período, você é dele também. O que você está fazendo aqui no nosso meio? Eu sou dele? Não, sou não. E passada quase uma hora, passou mais um outro longo período, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Esse também estava com ele, porque ele é galileu. A aparência dele, o sotaque dele, a pronúncia dele não tem nada a ver com da gente. Você estava com ele, sim. Eu vi você com ele. Eu vi um dia você andando com ele. Por que você está falando? Por que você está negando? Por que você está falando que não é dele? Eu vi você andando com ele. Eu vi. Eu vi certo dia você passando, andando junto com ele. Eu vi você junto com os outros, andando junto com ele. Eu vi. Por que você está negando? E Pedro disse, homem, não sei o que você está dizendo. Eu não sei o que você está dizendo. Ué, eu sou de Jesus? Eu sou cristão? Não, não sou de Jesus, não. Sou de Jesus, não. Eu posso fazer uns cambalachos? Eu faço uns cambalachos sim, eu faço um... Não, tem nada a ver fazer não tem nada a ver. Não, vixe. Não tem nada a ver eu pegar de um e deixar o outro sem, eu cobrar mais, eu fazer um cambalacho aqui, um negócio esquisito ali, mexer os pauzinhos, fazer uma... Não, tem nada demais. Não. Nossa, mas crente faz isso? Ah, não tem nada demais, não. Isso aí é coisa do passado. Isso aí é coisa dos antigos. Isso aí é coisa careta. Isso aí tem nada a ver. Não, pode... E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Ele nem terminou nem de falar. Ele estava falando ainda. Não, não sou. 1, 2, 3. Ele falando, o galo cantou. E o mais interessante nisso aqui, o que é mais chocante, o que é mais impactante nisso aqui tudo, versículo 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Assim que ele negou as 3 vezes, Jesus olha para ele. Assim que ele negou as 3, Jesus só olha. Não falei? Não falei? Olha, garanto que esse olhar de Jesus, assim como diz, né, que os olhos são como chamas de fogo, deve ter passado a alma, o espírito, a junta e a medula de Pedro. Que foi um olhar não foi um olhar de condenação, foi um olhar de misericórdia, ainda por cima. Não foi um olhar de você vai morrer, não. Foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de eu estou indo para a cruz, mesmo assim para te salvar. Foi um olhar de eu estou indo lá morrer por você e você me negou. Estou indo morrer por você e você me negou. Não falei que você ia me negar? Não falei que você iria me negar? E às vezes acontece com a gente. Quantas vezes Jesus não olha para nós
Só que nós, ao invés de fazermos igual Pedro, nessa situação aqui, não Pedro antes, que Jesus falou, ele, não, eu vou fazer assim, não vou te negar, não. Não nessa situação, mas Pedro nessa aqui situação. O que ele lembrou, chorou amargamente. Não foi um choro forçado. Hoje nós temos choros forçados, choros de cinema. Como que é choro de cinema? A pessoa mal fecha os olhos e já começa a chorar. Isso é falsidade. Isso é emoção. Isso é emotivo. Isso mexe com o psicológico. Isso mexe com o sistema nervoso da pessoa e ela começa a chorar. Isso mexe com todas as emoções dela. Esse chorar amargamente aqui é algo amargoso mesmo, de que ele tinha feito. É algo que foi de dentro dele. É algo que saiu de dentro do coração dele. E eu neguei o meu Senhor. Eu neguei o meu mestre, aquele que me ensinou, aquele que me discipulou, aquele que eu estava junto. Hoje eu sei que eu não estou preparado. Por quê? Porque eu neguei. O olhar dele diz tudo. O olhar dele disse tudo para mim. Quantas vezes Jesus não olha para nós? Nós não podemos ver os olhos dele, mas os olhos do Senhor estão sobre todo o canto. Quantas vezes ele tem olhado para nós? Só que nós não nos apercebemos ao olhar de Jesus e continuamos negando-o. Nós não nos atentamos ao olhar de Cristo e continuamos negando cada dia. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após décadas, centenários após centenários. Nós continuamos a negar o nome de Cristo. Quantas e quantas vezes Jesus olha para nós e nós não sentimos essa dor. Sabe o que falta para nós? Sentimos essa dor de que nós negamos Cristo. Às vezes falamos de Pedro. Nossa, mas Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Ok. E nós? Negamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, todos os dias. Nós negamos Jesus sempre. Pedro aqui, lá na frente, Paulo teve que dar uma repreensão nele. Lá na frente, Paulo teve que dar um chega junto nele. Mas Pedro de negar, falar que não conhece Jesus, essa vez. Nós falamos que não conhecemos Jesus todas as vezes. Não, mas eu falo que eu sou de Jesus. Mas eu falo que eu sou de Cristo. Não, mas não é o falar. E sim é o fruto. O amor de Cristo já não tem mais na nossa vida. O amor de Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Não temos mais o amor de Cristo. Nem sequer sabemos. Não temos mais amor. Não temos mais a paz no coração, a fé, a longanimidade, a bondade. Não temos mais os frutos de Gálatas, os frutos do Espírito em nós. Não queremos mais aprender de Cristo. Já achamos que sabemos demais. Já achamos que podemos ser plantados em outro lugar. Já podemos sair. Se nós somos os ramos, podemos já ser tirados da videira e ser plantado sozinho. Vai secar. Vai secar, porque na videira verdadeira é a fonte das águas, é a fonte, sai água dali, elimina, ali tem todas as vitaminas, proteínas, os sais, para poder germinar, frutificar. Agora, tirado dali, plantado em outro lugar, seca. Seca. E secando-se, o que acontece? Tira e lança-se no fogo. Quantas vezes Jesus já não falou conosco? Quantas vezes Jesus já não nos orientou, já não nos despertou? Quantas vezes Jesus já não orientou a nossa vida? E sabe o que nós temos feito? Negado. Não, eu não nego, nega. Eu não nego, nega. Eu não nego, nega. Não dá atenção para Cristo. Jesus fala, faz A. E fazer A o quê? Quem vou fazer A o quê? Jesus fala, se arrepende, eu me arrependo dos meus pecados. Se arrepender dos meus pecados. Jesus fala, o fim vem. Vem o fim. Está chegando. Está chegando. Está chegando, coisa nenhuma. Está chegando o fim.
Enfim, está chegando. Não, mas está chegando não. Tem mais um tempo ainda. Ou não. Ou não. Se hoje for o nosso último dia, se hoje for o nosso último suspiro, pensou? Já parou para pensar nisso? E nós temos feito igual Pedro? Como assim, negado? Já pensou se está negando Pedro? Como que se nega Pedro? Já pensou se nega se nós estamos negando Jesus? Como que se nega Jesus? Na forma com que você negocia, na forma com que você trata seu esposo, sua esposa, na forma com que você trata seus filhos, na forma com que você se veste, na forma com que você fala, na forma com que você se pronuncia. Como que você nega Jesus? Várias formas. Se contaminando com o mundo. Falar que é de Jesus. Ah, mas eu falo. O específico aqui de Pedro foi a pronúncia, foi a fala. Não, eu não sou de Jesus. Eu não conheço ele. Eu não sei quem ele é. Nós muitas vezes falamos que somos de Jesus, mas as obras são inversas. Às vezes nós estamos fazendo o inverso de Pedro. Falamos que somos de Jesus, mas as obras não têm nada a ver de Jesus. E Jesus só tem olhado. Quantas vezes Jesus já não tem olhado para nós? Quantas vezes Cristo não tem olhado para nós? E ao invés de nós chorarmos amargamente, sentirmos essa dor na alma de trair Jesus, de neguei Jesus, eu neguei o nome dele. Não, nós dormimos, acordamos dia após dia com uma naturalidade tremenda, uma tranquilidade. Como que a gente pode viver tranquilo sabendo que negamos a Cristo? Como que se nega? Pelo simples fato de você falar não. Pronto. Simples, prático e objetivo. Pelo simples fato de falar não. Jesus fala, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós não perdoamos. Queremos que Jesus nos perdoe. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que é? Já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Na oração modelo? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Jesus, me perdoa, eu estou pedindo o teu perdão. Só que da mesma forma com que eu perdoei o outro. Jesus, me perdoa. Eu estou clamando, eu estou diante do trono da graça, pedindo perdão a Ti. Me perdoa. Da mesma forma que eu perdoei o A, o B, o C, o D, o E e o F. Ah, é? Então tá bom. Certeza? Tem. Então você perdoou o A, B, o C, o D, o E e o F? Perdoei. Então está perdoado. Tem alguma coisa, tem algum vestígio? Tem. Então tá bom. Eu te perdoo da mesma forma com que está lá. Do mesmo sentido. Da mesma forma eu te perdoo. Como nega Jesus? Dessa forma. O novo o mandamento de Deus: amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E um semelhante a esse: ao próximo como a ti mesmo. Não ama nem a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo. Aí não dá. Nega Jesus da mesma forma. Nega Jesus
nega Jesus por 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 reais, 300 reais, por 30 mil reais, por 40 mil, por 100 mil reais, por 90 mil, por 1 milhão. Nega Jesus por isso. Ah não, mas... Puxa, mas é dinheiro. É dinheiro, correto. Só que vai negar aquele que é dono do ouro e da prata? Vai negar aquele que tem a vida eterna para você? Onde todas essas coisas terrenas são passageiras, onde todas as coisas dessa terra, elas tudo passam. Tudo isso aqui passa. Você vê uma rosa da mais bonita que for, você, por mais cuidado que você tem com ela, você coloca no copinho com água, toma ar, faz o que qualquer coisa, dá uma semana ela morre. Dá uma semana ela morre. É um botãozinho, ela abre, começa a abrir, abre e começa a cair as pétalas. É tudo passageiro. E você vai ficar apegado com as coisas dessa terra? E vai ficar apegado com carro, casa, com roupas, com joias, com iates, com fama, com um monte de coisa? Onde Jesus fala para você, olha, que Ele quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Queremos servir a Cristo, gostamos, somos simpatizantes da palavra. Porém, nós não somos praticantes. Diz a palavra, não sejais meros ouvintes, mas sim praticantes. Antes, se nós fôssemos menos ouvintes e mais praticantes. Porém, nós somos muito ouvintes e pouco praticantes. Olha Pedro. Olha Pedro. Pedro, se ele tivesse escutado, não precisaria passar por isso. Não precisaria passar por essa situação. Pedro não tinha necessidade de passar por isso. Pedro não tinha necessidade de passar por essa vergonha, por essa situação. Não tinha necessidade. Quando Jesus falou para ele, se ele reconhecesse, falando, mestre, me ajuda, me fortalece, me ajuda, porque eu sou fraco. Jesus estava mostrando para ele, sabe o que? A fraqueza dele, a debilidade dele. Jesus estava mostrando para ele quando falou, olha Pedro, você vai me negar. Jesus estava mostrando para ele a fraqueza dele. Jesus estava mostrando para ele, ó, você está fraco nesse ponto. Você está fraco, você precisa ainda se fortalecer, você precisa ainda ter mais estrutura. Não, eu estou bem, eu estou... Na hora que veio o teste, mas veio um teste, meu filho, mas veio um teste que o negócio foi violento, que o negócio foi um teste de vida. Já começou a seguir Jesus de longe. Já começou a olhar para Jesus à distância. Olhava Jesus lá embaixo. Lá embaixo. Negou 3 vezes. Na terceira vez que negou, Jesus olha. Jesus olhou. Que esse olhar hoje de Jesus esteja nessa manhã sobre esse local. Que esse olhar hoje de Jesus esteja sobre nossa vida. Porque mesmo assim ainda não foi um olhar de condenação. Não foi um olhar de juízo. Foi um olhar de misericórdia. Como você sabe que foi um olhar de misericórdia? Porque na hora que Jesus olhou para ele olhou para Jesus e lembrou. Chorou amargamente. Se arrependeu. Se arrependeu, chorou. Por que eu fiz isso? Por que eu... Meu Deus, por quê? Por que? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Às vezes, algumas coisas que são feitas, elas têm algumas consequências, como poderiam ser evitadas. Isso de Pedro. Isso aqui poderia ser evitado.
Isso aqui de Pedro poderia ser evitado se ele tivesse escutado a Cristo. Se ele tivesse escutado a voz de Jesus, poderia muito bem ter sido evitado. Se ele tivesse escutado a voz de Cristo, olha, você vai me... Senhor, me ajuda, me sustenta, me ajuda. Mas não. Quando Jesus fala para nós, aí o nosso ego é mais forte. Aí a gente quer... da mesma forma que a gente debate com o ser humano, ó, não faz assim, você está pensando que eu sou o quê? Você pensa que eu sou isso, aquilo, a gente pensa que pode falar da mesma forma com Jesus. Você está pensando que você está falando com quem? E não sei o quê. Jesus, olha, você vai fazer isso, isso, isso e assado. Não, Jesus, eu não vou. Tá bom. Passou e fez. Jesus olhou. Jesus, como posso dizer, não é que lembrou. Jesus, ele firmou quando ele olhou para Pedro. Jesus, ele firmou quando ele olhou para Pedro. Na hora que ele olhou, Pedro lembrou. Falou, meu Deus do céu. Será que nós não temos negado a Cristo? Será que nós não temos negado Jesus nessa caminhada toda? Será que nós não temos negado Jesus no nosso louvor? Será que nós não temos negado Jesus na nossa vida? Será que quando nós abrimos a boca não estamos negando a Jesus? Muitas vezes nós estamos levantando as mãos para adorar a Deus e estamos negando a Jesus. Como assim? Simples. Simples e prático. Quando se oferecia um sacrifício na época, era o perfeito que tinha que ser oferecido para Deus. Não eram animais coxos, mancos, quebrados, com alguma deficiência física. Não, era o perfeito. Era do melhor. Era do melhor. Tal como foi Jesus, o sacrifício. Foi oferecido de si mesmo. Ele não ofereceu o animal, ele ofereceu a si mesmo. Ou seja, o melhor. Ele ofereceu o melhor por propiciação dos nossos pecados. Ele ofereceu o melhor, ofereceu a si próprio. E nós, como um sacrifício vivo, como dizem Romanos, como que nós temos nos oferecido a Deus? Inteiros ou coxos, ou mancos, ou quebrados? Que forma nós temos nos oferecido a Deus? Qual maneira? Com que expressão? Com quais palavras? Com quais termos? Com que tipo de reverência? Com que tipo de gesto? O que nós temos usado? Quais são os termos que nós temos usado a Deus? Sacrifício, disse Jesus. Eu não quero. Sacrifício eu não quero. Está escrito em Salmos. Não falo em memória, acho que é Salmo 51. Mas um coração quebrantado não desprezarás o Senhor. O coração de Pedro foi quebrantado. Teve que passar por isso. Não queira passar por uma certa situação para você ser quebrantado. Ouça a voz de Cristo antes. Ouça a voz de Cristo antes, porque Ele avisa. Ele avisa. Ele avisa, Ele mostra. Não queira passar por essa situação para poder despertar. Não. Desperta antes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, aviva, fica atento, ligado, fica percebido, fica ligeiro no assunto. Não fica monguando, não, fica apto no negócio, fica esperto, inteligente, rápido. Desperta. Por que desperta? Porque Ele ainda está sendo misericordioso. Ainda estamos na época de misericórdia. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Você sabe o que significa não nos tratou segundo os nossos pecados?
Vocês conseguem entender o que significa isso? Se ele tivesse tratado Pedro segundo a negação de Pedro, o olhar de Jesus na hora já teria condenado Pedro. Se ele tivesse tratado Pedro com juízo, na hora que ele olhou para Pedro, Pedro já teria sido lançado no inferno na hora. Mas não, ele só olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. A tal ponto que na hora que Jesus olha para ele, ele sente no coração e vai chorar amargamente. Pelo simples fato de ter negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Negou. Talvez você fale, eu tenho negado Cristo, tenho negado Jesus, tenho negado a palavra, tenho negado o Senhor. O que resta para eu fazer? O que resta para eu fazer? Qual é a atitude que eu devo fazer? Negou? Nega? Continua negando? Faça igual Pedro. Chore amargamente. Faça igual Pedro. Reconheça que negou Jesus. Faça igual Pedro. Reconheça que tem negado a Cristo. Faça igual Pedro. Senhor, eu tenho sido mal contigo. Tenho negado a tua palavra. Eu tenho sido mal. Eu tenho sido pessoa que eu tenho me contaminado. Senhor, eu tenho me contaminado. Eu me contamino. Eu sou um exemplo na minha casa. Eu não tenho sido um exemplo na minha casa. Eu não tenho sido um exemplo de pai. Não tenho sido um exemplo de mãe. Não tenho sido um exemplo de marido, de esposa, de filho, de nora, de sogro. Eu não tenho me ajuda. Eu tenho negado o teu nome. Eu tenho negado a ti. Só que não é negado ao Senhor sozinho. Não, todos têm visto. Eu negado ao Senhor. Me ajuda. E o que acontece quando eu falo isso? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Quando nós confessamos as nossas falhas, nossas debilidades a Cristo, Ele ouve. E a misericórdia dele é tamanha na nossa vida que Ele nos perdoa sem nós merecermos. Você sabe que você recebeu uma coisa sem merecer? Consegue entender isso? A pessoa receber algo que não merece? A pessoa recebe algo que não merece, somos nós. Recebemos perdão que não merecemos. Recebemos liberdade que não merecíamos. Recebemos graça, coisa que nós não merecemos e nós recebemos. Pelo amor de Cristo, pela graça, pela misericórdia de Jesus na nossa vida. Amém? Vamos orar.